Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante aí o canal, tá bom? Ajudar também nossos colegas aí, concurseiros, tá auxiliando aí nos seus estudos, tá? Não custa nada e ajuda bastante mesmo, tá? Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, começo de madrugada aí, ó, hoje foi Dia dos Pais, né, de 2020. E estamos aqui no começo da madrugada porque final da pandemia chegando aí, logo tá, eu estou ajustando aqui ainda as coisas, final da pandemia aí, logo chega o concurso, preciso correr agora, então tem que aproveitar a madrugada também, vim aqui para a cozinha para não acordar a família lá, tá? Então nós vamos agora, pessoal, também tem 2 dias aí que eu não gravo, né, então tô com a aula um pouco atrasada. Pessoal, vamos lá, a gente vai para a terceira, para a 10ª aula sobre ensino fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão da criança de 6 anos de idade. Então, com o ensino fundamental de 9 anos, que aconteceu aí no ano de 2007, foi inseridas as crianças de 6 anos de idade no ciclo de 9 anos, e esse documento ele trata de uma orientação para a inserção dessas crianças. Ele é composto por 9 textos, nós já estamos no terceiro texto, e vamos aí dar continuidade na segunda parte desse texto, se eu não me engano. Se eu não me engano, acho que é a segunda parte desse texto aqui, tá? E a gente vai falar aí sobre infância, brincadeira, desenvolvimento e aprendizagem. Vamos dar continuidade aí. O brincar supõe também o aprendizado de uma forma particular de relação com o mundo, marcada pelo distanciamento da realidade da vida comum, tá? Ainda que nela referenciada, tá? As brincadeiras de imaginação, fantasia, por exemplo, elas exigem que seus participantes compreendam que o que está se fazendo não é o que aparenta ser. Então, por exemplo, pessoal, quando a gente vai trabalhar aí com brincar, né, vai brincar, o brincar ele supõe ali que é um aprendizado particular acerca do mundo real, mas assim, ele é marcado pelo distanciamento da realidade. Mesmo que você saiba que você está inserido ali, o brincar ele permite, através da imaginação, você se distanciar da realidade, tá? Então, por exemplo, brincadeiras de imaginação, de fantasia, elas exigem ali que todos os participantes, né, compreendam, né, que aquilo que está fazendo não é de verdade, mas que é um momento ali de fugir da realidade, né? De fuga da realidade. Por exemplo, quando você brinca de bruxa, por exemplo, o papai está brincando de bruxo, né, ou de monstro ali com as crianças, a criança sabe que o papai não é um monstro de verdade, que a mamãe não é uma bruxa de verdade, mas naquele momento é gostoso, né, de saber ali que você vai derrotar a bruxa, vai derrotar o monstro, né, é legal. Mesmo a criança sabendo, né, ela precisa ter essa consciência de que aquilo ali não é real. E até luta, por exemplo, né, a criança que ela vai trabalhar vai brincar com lutas ali, né? Nas lutinhas, né? Acerta aqueles golpes fictícios ali no colega, e às vezes um vai pro chão, o outro não vai, às vezes acerta um golpe mais forte, a criança cai no chão ali, e a criança ela vai aprendendo a partir disso as consequências também, né? Por exemplo, ela fala, pô, se fosse uma luta de verdade aí, como que eu estaria, né? Será que eu se fosse uma luta de verdade, né, eu teria me machucado de verdade, tal. Então tem aquele que ganha, tem aquele que perde. Então eles precisam entender ali que uma luta, por exemplo, tem que ser uma coisa só de brincadeira, ela não pode estar acontecendo na vida real, porque tem consequências daquilo também. A criança vai aprendendo sobre isso através do brincar, né? Também, pessoal, acerca desse assunto, tem uma história que aconteceu numa determinada escola que o texto narra, que ele fala que as crianças elas estavam brincando de polícia e ladrão. E ali tinha aqueles que queriam ser polícia, aqueles que queriam ser ladrão, uns tinham que fugir, os outros tinham que tentar pegar, né? E eles pegaram ali vários objetos ali no parque para fazer de arminha e tal, e foi simbolizando aquela coisa. E teve uma menina que estava em cima do escorregador brincando, e a menina falou assim: é ladrão, vou prender, vou prender. Aí a menina pulou do escorregador e ela catou uma folha no chão, uma folha de papel, um pedaço de folha de papel ou folha de árvore, não sei. Ela falou: não, olha, eu tenho identidade. Aí a polícia: ah, não, ela tem identidade, ela não é ladrão, ela é um cidadão. E então, assim, as crianças, elas através da ludicidade, né, usando, por exemplo, essa brincadeira, eles tiveram noção. A criança que era o ladrão, ele percebeu ali o que acontece quando ele faz uma coisa errada, que ele vai preso, que ele fica privado, né, de participar das coisas da sociedade, que ele não pode exercer a cidadania dele. Também aquela questão também da importância do documento de identidade, né? Que identifica a gente como um cidadão, que vê que a gente não tem uma passagem pela polícia. A menininha ali, ó, ela tava brincando, o menino, ah, era ladrão, era ladrão. A menina mostrou ali uma identidade ali fictícia,
e ali a polícia falou, não, ela é cidadão, ela não é ladrão. Então mostra também a importância, né, de nós termos um bom papel na sociedade, de nós andarmos ali com o devido documento, quando a gente é parado pela polícia, não é xingar a polícia como acontece hoje, né? O cidadão, hoje você pega a pessoa acha que porque ela tem um carro zero, ela pode chegar para a polícia e mandar, sabe, desacatar a polícia, seu cidadão, gente, quantos traficantes aí anda com carros aí de 200, 300 mil, com dinheiro roubado aí de vender drogas. Então você não tem que ficar bravo com a polícia. Você tem que chegar lá, né, e mostrar o seu documento. Olha, eu sou cidadão, a polícia vai lá, pô, libera você, você vai embora. Acabou, qual que é o problema? Agora, se você não permitir que a polícia faça o trabalho dela, ali na frente vem um cara com uma arma, assalta você, você vai dizer, também a polícia não faz nada. Quando a polícia ela vai chegar, né, tem mulher aí toda bem vestida, tal, chega e fica brava com a polícia, fala assim, vai, eu não tenho que mostrar nada, tá vendo que eu sou uma mulher? Tá vendo? Gente, quantas mulheres aí estão no mundo da criminalidade? Estão usando crianças, bebês, idosos no mundo da criminalidade. Então você não tem que ficar bravo com a polícia hoje, né? A polícia vai exercer o papel dela, você vai ali, ó, entrega o documento. Eu ando de moto, gente, eu sou parado quase todo dia. Parou, parou, põe a mão ali, a polícia vai revistar, ver se eu não tô armado, alguma coisa, pede o documento, eu entrego o documento, eles vão lá, anotam e me liberam em 5 minutos. Agora, quantos motoqueiros eles param ali, gente, que tá com o documento fora de ordem, às vezes o cara tá armado, às vezes tá carregando alguma coisa ilícita. Você vai saber se esse motoqueiro ia pegar você na próxima esquina e ia te assaltar, às vezes tá em dois da moto, vai saber se um deles ia pular da moto lá, assaltar você e levar sua moto embora. Então, assim, a criança, através, por exemplo, de uma brincadeira dessa, ela entende a importância da cidadania, entende o trabalho da polícia, a importância do trabalho da polícia, e entende que se ela desviar os caminhos dela, que ela vai ter consequências, tá bom? Então, a partir dessa ludicidade, a criança tem esse entendimento. E sempre percebendo ali que no caso da brincadeira, né, aquilo ali não é real, né? Embora ela esteja se distanciando do real, mas ela sabe que é só uma brincadeira. Ambos ali, né, pessoal, eles vão usando objetos, no caso ali, várias coisas que tem ali para transformando, por exemplo, em arma, né? Então, mas não é só em arma, às vezes eles brincam de granada, né, de guerra, ou vai pegar alguma coisa ali, um pedaço de folha, ele vai dobrar, enrolar, fazer que é um chapéu, uma boina. A criança ela vai se adquirindo, que nem a menina, por exemplo, ela pegou a folhinha lá e fez que era a identidade para poder se livrar da cadeia. Tá? Então eles vão pegando, eles vão criando significado sobre tudo que eles encontram. Gestos e ações, pessoal, ajudam a significar esses objetos e construir a narrativa da brincadeira. Estão em jogo também, pessoal, habilidades de correr, pular, subir, se expressar, de comunicar, garantindo que todos compreendam que o que faz ali é uma brincadeira e não a realidade da vida comum, né? Então essa questão de pular, de correr, de subir, a gente trabalha também a questão motora da criança e a questão de se expressar também, né? Que no caso da menina lá, que foi lá e correu e, né, se expressou ali, falou, não, eu sou um cidadão e tal. Então tem todos essa gama de conhecimentos que são trabalhados aí através de uma brincadeira, seja qualquer que seja. Pode ser de comidinha, de casinha, de carrinho, pode ser qualquer que seja. Elementos novos, como a carteira de identidade, né? Por exemplo, que eu acabei explicando, pessoal, e agora tem o texto aqui. Elementos novos, como a carteira de identidade, são introduzidos na brincadeira e facilmente incorporados pelas crianças, que podemos observar pela coordenação de suas ações. Para tanto, tais elementos se conectam com as referências socioculturais das crianças, né? O valor da carteira de identidade como documento principal de identificação do cidadão, possibilitando a construção de um significado comum partilhado no espaço do brincar. Isso aqui eu já expliquei, tá? Se observarmos com cuidado diferentes e variadas situações de brincadeiras coletivas organizadas por crianças e adolescentes, nós poderemos aprender muito sobre as crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem envolvidos nas suas ações, tá? Então, assim, se a gente procurar observar atentamente, assim, a criança, ela trabalhando as variadas situações ali das brincadeiras delas, tá? Nós vamos poder aí aprender muito sobre eles, tá? Observando, vendo ali como que eles interagem entre si, tá? E os processos de desenvolvimento envolvidos nas suas ações, como, por exemplo, essa brincadeira do polícia e ladrão, né, aquela questão do correr, do pegar, o outro de fugir, de se esconder, daquela coisa da furtividade, né? Tinha também o menino que ficou escondido meio ali atrás do banco de policial, esperando a hora que o ladrão passou, ele abordou o ladrão ali. Também a questão da menina, né, aquele pensamento rápido dela de pular, pegar uma folha e mostrar aquela identidade dela. Então a gente consegue trabalhar aí os diversos tipos de desenvolvimento e aprendizagem que são envolvidos ali nas ações ao observar a criança.
Por isso que quando o professor leva no parque, por exemplo, ele não pode levar no parque, levar um livro, alguma coisa para fazer no parque. Ele tem que observar a criança, não só para que a criança não se machuque, mas também que é uma forma de avaliar o aluno. Observemos com atenção suas falas, expressões e gestos enquanto brincam. Nós vamos ficar impressionados com seu investimento no planejamento e na organização das brincadeiras, com a intenção de definir e de negociar papéis, turnos de participação, cenários, regras, ações, significados e conflitos. Então, assim, através das falas, das expressões, dos gestos das crianças, enquanto elas estão brincando, nós conseguimos ver ali o investimento no planejamento, na organização que elas têm para executar a brincadeira em si. A brincadeira, para começar, tem que ter a regra, tem que ter aquilo, mas tudo feito por elas, tá? E a gente consegue ver aí elas trabalhando diversos tipos de aprendizado através disso. É também surpreendente, principalmente nos jogos de imaginação, né, jogos de faz de conta, a maneira como as crianças agem diferente do habitual, modificando vozes, a entonação de suas falas, o vocábulo, os gestos, os modos de andar, por exemplo, né, para a criança ser um monstro ali na brincadeira, ela sabe que ela não pode andar normal, falar normal, ela vai normalmente jogar o ombro assim, vai, eu sou um monstro, vai fazer careta e vai, então ela tem que assumir todo um papel ali para poder assumir, né, aquele personagem da brincadeira. Então a gente consegue ver aí a modificação, né, a maneira como elas agem, modificando vozes, entonação, o jeito de andar, né, o jeito de agir. Parece que estamos, por exemplo, gente, diante de atores, né, de teatro ali, compromissados com a verdade daquelas ações representadas. Quantos conhecimentos, pessoal, estão envolvidos nessas ações, tá? Quando as crianças planejam, quando elas organizam, quando elas escolhem os seus papéis. E, assim, não pode falar assim, olha, eu vou ser a princesa, você vai ser a rainha, você vai ser o monstro. Não, cada um escolhe o que quer ser, né? Então, isso é muito legal. O plano informal das brincadeiras possibilita a construção e a ampliação de competências e conhecimentos nos planos de cognição e das interações sociais, né? O que certamente tem consequências na aquisição de conhecimentos no plano de aprendizagem formal. Então, assim, a partir das considerações feitas até aqui, né, vale a pena refletir sobre as relações entre aquilo que o brincar possibilita, tais como aprender a olhar as coisas de outras maneiras, atribuindo-lhes aí novos significados. Então, assim, o plano informal, o que é informal, pessoal? É um plano que é criado por eles, o plano da brincadeira que é criado por eles ali, tá? Não é uma coisa, uma regra pronta que existe, eles que vão criar. Ele possibilita, né, a construção e ampliação das competências e conhecimentos, que eles vão adquirindo várias aprendizagens ali a partir das próprias regras que eles criam, tá? Nos planos de cognição, interação social, né? E, e aí vai garantindo aí a aquisição de conhecimentos, né, no plano de aprendizagem formal também, que é aquilo que a gente trabalha ali na sala de aula, mediado pelo professor. Tá? Então, assim, pessoal, quando eles trabalham assim, com brincar, né, eles vão adquirindo novos significados, como, por exemplo, estabelecer novas relações entre os objetos físicos e sociais, ou seja, novas relações com os objetos em si e com as crianças também, com o professor, com as pessoas envolvidas na brincadeira. Coordenar ações individuais e com as dos parceiros, né? Ou seja, ele colocar as ideias dele junto com as dos colegas, respeitando todas as ideias ali, e a partir dali montar uma brincadeira bem legal. Argumentar, negociar, organizar novas realidades a partir de planos imaginados. Então, eles podem pegar uma história, por exemplo, e modificar ela através da brincadeira deles. Eles não têm que seguir exatamente o que está ali. Regular ações individuais e coletivas a partir de ideias e regras, de universos simbólicos. E o processo de constituição do conhecimento pelas crianças e pelos adolescentes. Então, assim, né, quando eles realizam brincam, né? Eles conseguem aí todas essas coisas, estabelecer novas relações, coordenar ações, argumentar, negociar, organizar novas realidades, né? E regular essas ações individuais e coletivas, a partir das ideias e regras que eles vão criando ali, tá bom? Os processos de desenvolvimento e de aprendizagem envolvidos no brincar, eles são também constitutivos, né? Compostos de processo de apropriação de conhecimentos. Então, assim, o desenvolvimento e a aprendizagem, gente, que eles estão envolvidos ali naquela brincadeira, eles também eles são compostos ali do processo de apropriação dos conhecimentos. Então, eles estão se apropriando do conhecimento a partir do momento que eles vão desenvolvendo ali com as regras das brincadeiras deles. Nós podemos afirmar, a partir dessas reflexões, que o brincar é um espaço de
apropriação e constituição pelas crianças de conhecimentos e habilidades no âmbito da linguagem, da cognição, dos valores e da sociabilidade. Tá? Então, assim, quando a criança brinca, ela está se apropriando também. O brincar é um espaço de apropriação e constituição do conhecimento ali, tá? No âmbito da linguagem, cognição, valores, sociabilidade, ou seja, em qualquer âmbito, aí o brincar favorece muito na aprendizagem. Nós vamos agora para um outro teminha aqui, que é brincar, brincadeira, cultura e conhecimento, a função humanizadora da escola. Então, vamos lá. Nós vamos refletir agora sobre as relações entre o brincar, a cultura e o conhecimento na existência humana, mais particularmente na experiência da infância. Por um lado, podemos dizer que a brincadeira é um fenômeno da cultura, uma vez que se configura como conjunto de práticas, conhecimentos e artefatos construídos e acumulados pelos sujeitos, os contextos históricos e sociais em que se inserem. Então, assim, pessoal, por que a gente fala que a brincadeira é um fenômeno da cultura? Porque a criança, ela produz cultura enquanto ela brinca e é produzida pela cultura na qual ela está inserida. Por quê? O que é a cultura na qual ela está inserida, pessoal? A criança, ela tem uma vivência na casa, na escola, tudo. Aquilo com que ela convive diariamente ali na vida dela é uma cultura, é a cultura na qual ela está inserida. Então, ela é produzida por essa cultura. A partir dessa cultura, ela vai produzir novas culturas através das brincadeiras. Porque a criança, ela não brinca daquilo que ela não conhece, ela brinca daquilo que ela conhece. Ela vê a mamãe cozinhando, ela vai brincar de comidinha. Ela vê o menino vê o papai trabalhando com a ferramenta, ele vai pegar a ferramenta e trabalhar, vai montar um carro, vai montar uma casa, vai construir as coisas, né? A partir da ludicidade. Então, a criança, ela precisa ter um contato com uma cultura e, a partir dessa cultura, ela começa a produzir a própria cultura dela. Tá bom? Representa dessa forma um acervo comum sobre o qual os sujeitos desenvolvem atividades conjuntas. Então, a criança vai produzindo uma cultura a partir do momento que ela vai ali desenvolvendo atividades conjuntas com os colegas também. Por outro lado, o brincar é um dos pilares da constituição das culturas da infância, compreendidos como significações e formas de ação social específicas, em que estruturam as relações das crianças entre si, bem como os modos pelos quais interpretam, representam e agem sobre o mundo. Então, pessoal, o brincar, ele também representa aí um dos pilares da constituição da cultura da infância, tá? Por quê? Porque é um dos principais agentes da construção da cultura da criança, onde a criança vai se desenvolver, compreendendo aí, né, pessoal, significações, formas de ação social, né? E elas estruturam as relações das crianças entre si, porque as crianças se relacionam muito mais quando estão brincando do que, por exemplo, quando estão fazendo lição, tá? E também, pessoal, o mundo, né, pelo qual elas interpretam, representam e agem, né, em determinadas situações. Então, o brincar, ele é um dos pilares constituintes aí da cultura da criança, porque é através da brincadeira que a criança mais vai socializar, mais vai interagir e mais vai construir conhecimento. Essas duas perspectivas configuram o brincar ao mesmo tempo como produto e prática cultural, ou seja, como patrimônio cultural, fruto das ações humanas transmitidas de modo intergeracional e intrageracional, e como forma de ação que cria e transforma significações sobre o mundo. Pessoal, por que ele é produto e prática cultural? Porque ele é um produto da cultura. O brincar é um produto da cultura, mas ele também é uma prática cultural, porque quando você brinca, você está praticando, está criando, construindo cultura. Então, o brincar, gente, é um patrimônio cultural. Por quê? Porque quando a gente fala aqui sobre ações humanas intergeracional e intrageracional, é o quê? Ele está gerando a partir do inter. Intergeracional é o quê? Ele está gerando cultura a partir da relação. Intrageracional é quando a criança está brincando sozinha, com ela mesma. Então, ela está também gerando uma cultura, mas uma cultura individual dela, tá? Constituindo um saber e um conjunto de práticas partilhadas pelas crianças, o brincar está estreitamente associado à sua formação como sujeito cultural e à constituição de culturas em espaços e tempos nos quais convivem cotidianamente. Tá? Então, a criança, assim, constituindo um saber em conjunto, né, de práticas partilhadas aí, o brincar, gente, deixa eu inverter aqui a frase, né, o brincar, ele constitui, né, um saber em conjunto, porque a criança, através da interação com outras crianças, ela vai adquirindo conhecimento, vai produzindo cultura, tá, e isso está estreitamente ligado, pessoal, associado à sua formação como sujeito cultural, tá bom? Uma vez que ele
produz cultura, ele é produzido também pelaquela cultura a qual ele está inserido. Tá? Vocês vão ver que minhas aulas aqui, elas acabam ficando muito parecidas porque os autores desses 9 textos, eles praticamente trabalham o mesmo tema por visões diferentes, tá? Então parece que as aulas são todas iguais, mas acaba ficando meio repetitivo mesmo. A liberdade no brincar, ela se configura no inverter a ordem, virar o mundo de ponta cabeça, fazer o que parece impossível, transitar em diferentes tempos, passado, presente e futuro. Gente, quando a gente fala da liberdade do brincar, é o que, pessoal? Porque brincar, a gente não pode dar regras para a criança, falar, "Ó, vocês vão brincar assim, assim, assim." Não, você tem que dar o brinquedo e deixar a criança criar as regras dela, deixar ela ser livre. Porque não adianta você falar de liberdade quando você tem um conjunto de regras prontos. Então, liberdade consiste na pessoa poder criar as coisas ali e fazer da forma que ela gosta, da forma que ela acha que está certo. Tá? Então, essa liberdade ela se configura em inverter a ordem, ou seja, assim, você não tem que pegar uma peça de Lego e. Eu falei muito sobre a questão do Lego numa outra aula. O Lego é o seguinte, ele é aqueles bloquinhos que você monta, ele vem até um formato ou dois ali que você pode montar, por exemplo, um castelo, mas ele também te dá liberdade para montar um castelo do jeito que você quiser, a casa do jeito que você quiser, e isso é muito legal no Lego. Já, pessoal, quando você, por exemplo, eles criaram o Lego Creator, que eles acabaram até fazendo convênio com as escolas, tudo, esse Lego Creator, ele já não foi legal. Por quê? Porque ele vinha com todo um conjunto de instruções para você montar ali uma coisa meio robótica, tal, que sobe, puxa a manivela e faz as coisas. Era tudo muito lindo, mas a criança ela tinha que seguir passos. Ela não tinha liberdade de criar o que ela queria, ela tinha que criar o que estava ali naquele catálogo. Duas, três coisas, duas, três formas, ela não podia sair daquilo. Então, o Lego Creator, na verdade, ele virou um Lego Copiator, né? Porque ele tirou a liberdade, ele não faz jus ao nome. O verdadeiro Lego Creator é aquele Lego normal que você compra e monta o que você quer. O Lego Creator, na verdade, ele era um Lego ali que ele direcionava você para certos elementos. Você não podia criar o que você queria. Você tem que criar aquilo que está ali, porque aquelas peças elas vêm tão limitadas que se você tentar montar uma coisa, vai sobrar peça de um lado, faltar de outro, e você acaba não conseguindo construir nada. Tá? Então, o brincar, gente, é aquela coisa mesmo da criança ter liberdade de fazer o que ela quer. A ideia de liberdade, ela está associada, entretanto, à não ausência de regras. Tá? Mas a criação... perdão, a ideia de liberdade está associada não à ausência de regras, tem que ter regra, mas à criação de formas de expressão, ou seja, regras criadas pelas crianças, tá? Então não é que não tem regra, mas são regras criadas por eles, tá? Formas de expressão e de ação e a definição de novos planos e de significação, que implicam novas formas de compreender o mundo e a si mesmo, tá? Então, assim, não é que não tem regra, mas são regras criadas por elas que vai dar aí as novas formas de compreender, delas compreenderem o mundo. Por exemplo, você pega aqui, ó, pipas colorindo os céus. Crianças e adultos em todas as regiões do Brasil e em várias partes do mundo empinam pipas, né? Empinam esse brinquedo como um modo variado, com modos variados de confeccioná-lo, né? Praticá-lo, significá-lo. Universalidade e pluralidade são suas marcas, e de muitos outros brinquedos e brincadeiras, como a amarelinha. O domínio da experiência humana e, ao mesmo tempo, especificidade de grupos sociais. Então, por exemplo, você pega a pipa, por exemplo, pessoal, você pode fazer a pipa de vários formatos, com várias cores, com vários tipos de rabiola, né? Claro que não pode usar o cerol, o cortante, essa linha chilena aí, que, pelo amor de Deus, tem tirado a vida de muitas pessoas, né? Mas as pipas, por exemplo, pessoal, você consegue trabalhar através delas a universalidade e a pluralidade. Por quê? O que é universalidade e pluralidade? Universalidade porque você pode trabalhar o tema que você quiser. A pluralidade porque cada um, pessoal, coloca ali a sua própria cultura, passa a sua própria mensagem através dela. Como em outras brincadeiras também. Pega-pega, pira, picula, pique-cola, pique baixo, pique alto, pique estátua, pique fruta, né? Diferentes denominações e variações para uma brincadeira, eu conheço como pega-pega, né? Uma brincadeira cuja estrutura básica é a perseguição e a fuga. Cada um cria um nome diferente, mas cada nome que é criado, pessoal, é criado baseado numa regra diferente que as crianças colocam ali, tá? Então,
Há um pegador que corre atrás dos demais tentando alcançá-los, né? A brincadeira percorre 3 etapas. Bom, todo mundo conhece aí o pega-pega, né? Então tem vários nomes, olha lá. O primeiro ali foi o pega-pega, né? Depois vem pira, picula, pique-cola, pique-baixo, pique-alto, pique-estátua. Então assim, olha, se for pego não pode mais se mexer, né? Então cada um aí vai criando suas regras e a partir daí a brincadeira vai criando até nomes diferentes, tá? É, Bom, isso aqui também está focando lá na parte de cima, né, da liberdade aí. Um repertório de brincadeiras cujos esquemas básicos ou rotinas são partilhados pelas crianças, compõem a cultura lúdica infantil, ou seja, né, o conjunto de experiências que permite às crianças brincar juntas. Então é muito legal, porque são diversas brincadeiras aí que permitem que as crianças brinquem juntas. Tá? Porque, trabalhando juntas, elas vão trabalhar aí a coletividade, a cooperação também. Tá bom? Esses esquemas, contudo, eles não são estáticos, pessoal, mas transpostos e transformados de um contexto para outro. Nesse sentido, são influenciados tanto pelo contexto físico do ambiente, a partir de recursos naturais, materiais disponíveis, como também pelo contexto simbólico, tá? Ou seja, pelos significados pré-existentes e partilhados pelo grupo das crianças. Desse modo, ambientes escolares organizados para a brincadeira, compostos de mobiliário e objetos vinculados à vida doméstica, suscitam brincadeiras de papéis familiares. Rios, mares, lama, areia, geram brincadeiras de nadar, pular, fazer castelos. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de esquemas, de regras, essas coisas, eles não são estáticos, né? Você não pode criar uma regra e aquela regra vai valer pro resto da vida. Não. Eles têm que ser transpostos, transformados, ou seja, cada vez que a criança vai brincar, ou cada grupo tem o direito de colocar sua própria regra ali na brincadeira, tá? Não é uma coisa assim que você tem que seguir aquilo que tá ali. É igual quando a gente, por exemplo, joga Uno, né? Aquela brincadeira fantástica de cartas. O Uno também, cada um vai lá e coloca, pode ser espelhinho, olha, pode fazer não sei o quê, olha, se fizer assim, e cada um ali vai colocando suas próprias regras para que a brincadeira fique aí cada vez mais legal, tá? Eles também são influenciados pelo contexto físico do ambiente, porque, pessoal, às vezes está brincando num lugar muito apertado, vou dar um exemplo aqui. É muito legal quando a gente trabalha com exemplo. Aqui na quadra do meu condomínio, por exemplo, tem uma quadra que para condomínio, ela é até grande, pessoal, porque as quadras de condomínio é tudo pequenininha. Aqui é até grande a quadra. Só que, por exemplo, você vai jogar um futebol de salão, se eu não me engano, eu não sei, eu não entendo muito de futebol de salão, mas eu não sei se são 4 ou 5 na linha, né, o futebol de salão. Aqui no condomínio só dá para fazer 3 na linha e um no gol. Então, cada time ali tem 4 jogadores, né? 3 jogadores na linha e um no gol, de cada lado. Por quê? Não dá para colocar 4 porque vai dar trombada, porque a quadra não é tão grande, ela não comporta ali 4 jogadores na linha, né? Muito menos 5. Então, o que a gente fez? A gente adaptou. Aí também tem aquela questão, muitas vezes a gente vai jogar e não tem gente suficiente. Aí o que a gente faz? Faz o seguinte, joga 2 na linha, desculpa pessoal, joga 3 na linha, né, mas sem goleiro. Ou, porque 2 na linha também não dá, mas você joga 3 na linha sem goleiro. Aí o que a gente faz? Não vale fazer gol de dentro da área, você tem que fazer gol só de fora da área. Tá? Então tem que ser esses esqueminhas, assim, né? Ou inverte ali a regra, por quê, pessoal? A gente vai se adequando por causa do ambiente, né? Não tem gente suficiente, ou então, tá pintando metade da quadra, só tem metade para brincar. Então, por exemplo, não dá para jogar um basquete, o que a gente vai fazer? Vamos brincar de garrafão, vamos ter um relógio, uma brincadeira de relógio também. Eu acho que foi eu que inventei, eu nunca vi em lugar nenhum, né? Mas é, um tinha que ir passando a bola pro outro e o último tinha que pegar e jogar e arremessar, né? Se fizesse o ponto, beleza, se não fizesse, eu nem lembro mais direito as regras lá que eu criei. Mas assim, são todas brincadeiras legais que a gente vai criando, desenvolvendo, de acordo ali também com o contexto físico do ambiente, o que o ambiente permite. Não adianta você querer trabalhar uma regra fixa ali num ambiente que não comporta aquilo, tá? Outra coisa também é a questão do contexto simbólico, né? Ou seja, tem significados pré-existentes, mas de repente, para aquele grupo de pessoas, aquela regra também não vai aplicar. Então aí você tem que criar ali um contexto simbólico ali que se adeque àquele grupo, né? É, Todos esses elementos externos ao jogo, localizados na escola, família, bairro, mídia televisiva, entre outros espaços, eles são reinterpretados pelas crianças e articulados nas suas experiências lúdicas. A partir daí geram novos modos de brincar. Gente, isso aqui ficou bem repetitivo com aquilo que eu já falei anteriormente, tá? Então, tudo que é externo ao jogo, essas regras que já são prontas, a criança ela vai modificar mesmo porque ela acha mais legal daquela outra forma e é um direito dela, tá? A forma dela realmente colocar a brincadeira ali de uma maneira que para ela fique mais divertida, fique mais legais. Então, eles são reinterpretados, tá?
A brincadeira, ela é um lugar, pessoal, de construção de cultura, fundado nas interações sociais entre as crianças. É também, pessoal, um suporte de sociabilidade. Eu nem preciso repetir isso, que é nas brincadeiras onde as crianças mais sociabilizam, tá? Onde elas mais interagem com elas mesmas ali. E é, sim, uma das maiores ferramentas de construção de cultura. Brincar é uma experiência de cultura importante, não apenas nos primeiros anos da infância, mas durante todo o percurso da vida de qualquer ser humano. Portanto, deve também ser garantida em todos os anos do ensino fundamental e etapas subsequentes da nossa formação. Tá? Então, assim, o brincar, pessoal, ele não é apenas nos primeiros anos de infância. É, todo ser humano aí. Eu já falei na outra aula sobre a questão lá do Google, da Microsoft também, né? Não vou me estender aqui, porque para vocês assistirem, vocês têm que assistir todas as aulas, tá? Então, já falei lá na outra, não vou estar repetindo, mas que eu mencionei, questão do Google, da Microsoft, são empresas que têm espaços de jogos. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali meio estressado, tal, não está saindo mais ideia nenhuma, ele vai lá, ele joga uma partida de alguma coisa lá que tiver, com outro colega, ali, enquanto ele está jogando, ele já está ali elaborando novas ideias, tal, e ao mesmo tempo ele está relaxando, está distraindo um pouco a cabeça. Quando ele volta para o escritório, ele está com a cabeça fresca e ali o trabalho flui melhor. Então, às vezes você acha assim, uma empresa dessa vai falir porque todo mundo vai ficar só brincando. Não, cada qual ali conhece o seu compromisso, ele tem metas a, a cumprir, né, durante aquele mês, ele tem que cumprir aquelas metas, então ele vai se preocupar com o trabalho. Só que a partir do momento que ele esquenta a cabeça, não adianta que não vai sair mais nada. Então é muito melhor que ele vá lá fora, descanse um pouco a cabeça, descansa um pouquinho, né, distrai um pouco, aí volta com a cabeça fresca e vai fluir melhor o trabalho dele do que se ele ficar insistindo numa coisa que não vai, tá bom? A gente vai mudar de tema, como já deu 30 minutos aqui, pessoal, a gente vai continuar aí na próxima aula, tá bom? E a próxima aula vai ficar até meio curtinha, porque tem pouquinha coisa aqui, mas é só pra gente fechar, porque aqui a aula já ficou grande, senão fica cansativo, tá bom? Então a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente continua.